Oi, gente! Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Minha pele é parda. Hoje eu estou com uma blusa preta com marcolão grandão, com confecção, artesanal. Estou com o cabelo preso, chamado rabo de cavalo, ao fundo uma parede branca e acima um quadro com flores. Convido todos vocês a mexerem as mãos, a atiçarem os olhos, a aguçarem os sentidos para o processo de construção do conhecimento e ampliação. O nosso trabalho hoje será sobre Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1922. Mas antes, vamos ao contexto histórico. Vejamos. Muitos artistas eram descendentes das oligarquias cafeeiras de São Paulo, dos fazendeiros de Minas, e que significa a formação da política que ficou conhecida como café com leite. Em 1922, a independência do país completava 100 anos. O Brasil tinha 100 anos de independência. O Brasil passava por transformações sociais, políticas e econômicas. Estava também no auge do crescimento da industrialização, o que significava geração de emprego, e confecção de produtos industrializados. E o fim da Primeira Guerra Mundial, também as suas consequências. Uma pergunta básica. O que foi a Semana de Arte Moderna? Foi um marco na história de São Paulo, considerada um divisor de águas na cultura brasileira. Então, foi tanto um marco, um ponto de partida, certo? Também um divisor de águas, porque deixando a cultura vigente na época e propondo uma nova cultura, um novo olhar para a arte. Bem, para continuar a resposta à pergunta o que foi a Semana de Arte Moderna, foi a primeira manifestação coletiva pública na história cultural brasileira a favor de um espírito novo e moderno em oposição à cultura e à arte de teor conservador, predominantes no país desde o século XIX. Vamos destacar as palavras-chave. Vejamos as palavras. Manifestação, movimento. Cultural, está atrelada à cultura. A manifestação atrelada à cultura. Marcou a história de uma nação. Qual é essa nação? Brasil. E envolveu a coletividade. Bem, quais foram as motivações? Primeiro, discussão sobre a necessidade de renovação das artes no Brasil. Então, você tem uma necessidade, de renovar onde? No Brasil. E aí eles começam a discutir. Também o intuito de transformar as comemorações do centenário da independência do Brasil em 1922 em momento de emancipação da arte. Então, eles aproveitaram este centenário para transformar, para emancipar a arte e transformar 1922 um olhar diferente em relação à arte, ok? Também a gente pode dizer que seria uma espécie de independência da arte. Eles queriam essa independência da arte nesta época, já que estava muito presa ao formalismo, ao rigor e limitava a arte, certo? Características da Semana de Arte Moderna. Choca o público e traz à tona outras formas de sentir, ver e fruir a arte. E o que é fruir? Ter prazer, satisfação, certo? Preencher-se com a arte, sentir-se alegre. A ausência de formalismo, o pedido dessa ausência, porque o formalismo
Era um rigor que estava vigente na época. Eles queriam também a ruptura com o mundo acadêmico e tradicional, que determinava o que podia e o que não podia. Promoviam crítica ao modelo de arte vigente, que era o parnasianismo, o rigor, o vocabulário, a norma culta, o formalismo, a valorização da cultura greco-latina e o resgate da cultura clássica. E por último aqui, a influência dos artistas europeus. Outras características: busca pela valorização da identidade e cultura brasileira. Olha que legal. União da influência estrangeira com elementos brasileiros. Isso também é muito importante, porque deu um traço único às produções. Apreço pela liberdade de expressão, valorização dessa liberdade. Junção da linguagem oral com a linguagem popular, aproximando sim, aí eu reforço, com a linguagem você aproxima a obra do coletivo, do povo, da população. E, por último, destaque para temáticas nacionalistas e cotidianas, principalmente no quesito Nordeste, destaque para o Nordeste e outras regiões do Brasil, trazendo esse olhar mais artístico para aquilo que de alguma forma não estava sendo ressaltado, né? E assim escolhemos uma artista da Semana de Arte Moderna para representar aqui todo esse movimento. E quem é ele? Di Cavalcanti, com Vida na Terra, de 1987 a 1976. E quem foi Di Cavalcanti? Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque e Melo. Nasceu no Rio de Janeiro, né? Destacou-se nas artes plásticas por retratar figuras populares da cultura brasileira, como as favelas, o samba e o carnaval. Olha que maravilha! Na Semana de Arte Moderna, apresentou 11 telas no hall do Teatro Municipal e foi responsável por ilustrar as capas do programa do evento e do catálogo da exposição de artes visuais. E então, ele foi pintor, ilustrador, gravador, jornalista, caricaturista, muralista, cenógrafo e desenhista. Muitas coisas para uma pessoa só, não é? Mas ele era um grande artista e deixou um legado imenso para nós brasileiros. Sua primeira obra é Mulheres Protestando, de 1941. Bem, aqui o que você vê, umas espécies de cartazes ao fundo e as mulheres marcando um movimento, se apresentando para a sociedade da época para questionar alguma coisa, reivindicar alguma coisa do tipo. Então, por que o título Mulheres Protestando, produzido em 1941? Vamos a uma interpretação mais profunda desta tela. Retrata a realidade social da época, utiliza cores e traços fortes. Observe bem o traço brasileiro representado nesta obra. Apresenta a obra com um tom tipicamente brasileiro, porque a realidade da mulher brasileira estava de alguma forma muito diferente da mulher europeia. Aqui, tema de ordem social. Por que as mulheres protestariam? Vamos avançar para que vocês percebam do que eu estou falando. E destaca o papel social das mulheres. Ele foi um artista que trouxe muito representada em sua produção, em suas produções, corrigindo, a figura feminina em várias situações. Cabe uma pergunta: por que as mulheres brasileiras fariam protestos na época? Aí vejamos a realidade das mulheres no Brasil em 1922. Mulheres não votavam, elas só podiam ter conta bancária com autorização do marido ou do pai quando não fossem casadas. E a atuação profissional era limitada em afazeres que envolviam mais o artesanato do que outros afazeres que seriam uma espécie de competição com o homem. Aquele lugar era reservado para a profissão masculina e não uma mulher entrar. Então, alguns itens da realidade da mulher brasileira, certo?
O voto, por exemplo, foi alcançado depois de muitos anos, com muitas lutas, conta bancária sem precisar da autorização, estudar também, fazer faculdade, qual era a faculdade que se podia fazer, várias limitações. Essa era a realidade. E por isso que aqui ele traz, a representação do protesto. Maravilhoso, não é? Vejamos agora. Da Arte para a Vida nas Letras de Música, de 1922 a 2022. Vamos ver se algo mudou na arte e na vida. Vamos a uma canção, Triste, Louca ou Mar, de Francisco El Hombre. A receita cultural do marido da família cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita quem, não sem dores, aceita que tudo deve mudar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Bem, a gente observa aqui nesta canção alguma similaridade com a tela de Di Cavalcanti, Mulheres Protestando. Você consegue visualizar alguma similaridade de conteúdo, de história, de comportamento, de valores, de ações? E então, tanto a mulher de 1922 quanto a de 2002, retratada na canção, ela precisa ser a mulher. Ela ainda vive a luta ou as lutas em vários setores da vida. Ela precisa ter o respeito ele deve ser garantido. Garantia dos direitos ou o direito principal, o dever cumprido e o exercício de cidadã plenamente vivido. Pois bem, a mulher, a luta, o respeito, o direito, o dever e a cidadã estão presentes tanto na tela de Di Cavalcanti quanto na canção de El Hombre. E então, em nosso resumo, a Semana de Arte Moderna. Bem, em São Paulo, em 1922. Qual foi o artista que trouxemos para esta aula? Di Cavalcanti. Por quê? Porque ele trouxe a figura feminina com bastante ênfase, contextualizando as questões da época, os problemas da época. E, neste caso aqui, a nossa análise foi a tela Mulheres Protestando, ok? E fizemos no final um comparativo entre a tela e a música Triste, Louca ou Mar, que ainda fala de questões referentes à vida da mulher brasileira. E para o nosso desafio, também trouxemos uma tela de Di Cavalcanti, Carnaval. Então, você vai observar cada elemento presente nesta tela e o que pedimos a você. Analise a obra de Di Cavalcanti e identifique alguns pontos a partir das perguntas propostas. Fizemos 3. Vamos lá? A. Quais elementos da cultura brasileira você identifica? B. Que leitura você faz do Carnaval de 1965? Você vê agora a C. Há alguma semelhança com o Carnaval da atualidade? Quais? Um grande beijo e até a próxima aula!